Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Nosso pastor, o pastor Ricardo Aracá, que ele está finalizando as suas férias, então, semana que vem, ele já estará conosco. Mateus 26, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmane, e disse-lhe, sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu servo, está aqui o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito haja no meio de nós e que a Tua palavra seja pregada, a Tua verdade, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito e glorioso nome. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Se você ouvisse a palavra solitude, o que viria à sua mente? Se você ouvisse a palavra solitude, se você fosse fazer uma prova, um concurso público, e tivesse lá uma questão discursiva, responda o que significa a palavra solitude. E embaixo 2, 3 linhas para você responder. Porque no português, muitas vezes nós nos deparamos com uma palavra que nós não entendemos, mas pelo contexto nós conseguimos apreender o seu conteúdo. Mas se você ouvisse a palavra solitude, qual seria a primeira coisa que viria à sua mente? Eu olho a palavra solitude e a primeira coisa que me vem à mente é a solidão, né? Existe uma similaridade. Mas qual que é a diferença entre solitude e solidão? Solidão é algo tenebroso, solidão é algo nefasto, solidão é algo horrível. A pessoa se sentir sozinha, seja porque ela não tem ninguém ao redor dela, ou muito pior, ela está rodeada de pessoas, mas mesmo assim ela se sente sozinha, é uma coisa horrível, uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu confesso que em 2012, né, esse ano fez 13 anos que eu estou aqui em São Paulo. E em 2012, quando eu cheguei em São Paulo para fazer o seminário, com uma clara convicção de que Deus estava me chamando para cá, meus primeiros meses foram muito complicados, meus primeiros meses foram de solidão. Eu não tinha amigos em São Paulo, não tinha parentes, eu era muito afeiçoado à minha igreja, a PIB de Rio Bonito, então nos primeiros
meses realmente foram poucos complicados. Depois eu fiz amizades. No ano seguinte eu conheci a Letícia, né, aquela que seria minha esposa e mãe dos meus 3 filhos, né? Então a coisa amenizou. Mas solitude é diferente de solidão. Solitude é o ato deliberado onde uma pessoa ela separa um tempo para dedicar o seu tempo a Deus. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho um filho de 2 anos, e o mais novinho está para nascer, possivelmente dia 7 de março, orem por nós. Então é muito difícil em casa eu ter o meu momento de solitude, eu separar o meu momento para Deus. Normalmente eu levanto às 3, 4 horas da manhã, e vou ler a Bíblia, e vou orar, e fico lá algum período ali com Deus, e às vezes depois eu vou tirar um cochilo, porque ninguém é de ferro, né? Mas o fato é que a solitude, ele é o ato que nós temos de nos separarmos, de nós termos um momento só nosso, para dedicarmos esse momento a Deus. Eu lembro que certa vez eu estava lendo um livro, e o autor ele comentava que em uma determinada família, havia uma cadeira, né, talvez uma poltrona, onde quando um indivíduo sentasse ali era aquele momento dele com Deus, e ninguém daquela família lhe dirigiria a palavra. Então aquela família se organizou daquela maneira: olha, quem está sentado ali, né, não pode ser incomodado. E Jesus, ele tinha os seus momentos de solitude. Quando nós olhamos o Evangelho, quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vemos que em vários momentos ele se separa dos discípulos. Bia, pode colocar, por favor? Em vários momentos, eu quis, para ganharmos tempo, né, a inauguração do seu ministério, Mateus 4,11, a escolha dos 12, Lucas 6,12, a morte de João Batista, a multiplicação dos pães, depois de uma longa noite de trabalho, quando os 12 voltam de uma missão, depois de curar um leproso, na companhia dos 3 discípulos, transfiguração, e antes da crucificação. E pasmem, estes não são todos os momentos de solitude do nosso Senhor de Jesus. Estes são apenas alguns. Se nós lermos os evangelhos atentamente, nós veremos que Jesus, ele separava tempo para estar com o Pai. E eu quero me debruçar um pouco com você, se você puder deixar a sua Bíblia aberta ou o seu celular acessado, no texto que nós lemos, que foi o último momento de Jesus de solitude, que foi antes da crucificação. Em Mateus 26, verso 36, nós vemos que mesmo acompanhado, Jesus orava sozinho. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O ministério de Jesus, ele consistia em ele andar com as pessoas, em ele viver com as pessoas, em ele estar com todos. Então eles acordavam juntos, tomavam café da manhã juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos, dormiam em locais próximos. Mas mesmo quando Jesus ele estava acompanhado, diz o texto: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Outro momento de solitude, por exemplo, que eu acabei de lembrar que não está ali, é antes de Jesus andar sobre as águas, né? Diz o texto que Jesus teve que insistir para que seus discípulos entrassem no barco, e ele sobe ao monte, ele passa ali um tempo orando com Deus. Então, mesmo ele acompanhado, Jesus ele orava sozinho. Talvez você me diga assim: ah, pastor, o senhor não conhece a minha família. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que são as coisas lá em casa. Para ter um momento sozinho é complicado. Mas nós devemos ter esse momento sozinho com o Pai, sozinho com Deus. É muito bom, é uma bênção nós orarmos todos juntos, né? Lá em casa nós oramos antes de nos alimentarmos, nós oramos quando saímos de casa, nós oramos agradecendo. O meu filho de 2 anos, né? A gente ora. O nome dele é Marcos Lúcio. Ele fala: papai, amém? Aí eu, amém. Mamãe, amém? Amém. Laila, amém? Amém. Aí ele fala para si próprio: Marcos Lúcio, amém? Amém.
Para ter certeza que todo mundo está concordando com aquela oração, que todo mundo está orando junto. E é uma bênção, é uma maravilha. Mas existem coisas que nós precisamos tratar com o nosso Deus sozinhos. E não é pecado algum eu separar no momento, seja na minha casa, talvez um dia eu acordar cedo, eu ir caminhar num parque, ou de noite, eu não sei, fazer algo onde estaremos somente eu e Deus. Então a primeira coisa é que Jesus ele orava sozinho. A segunda coisa, eu vou ficar sozinho, mas eu quero vocês aqui perto, acompanhem comigo 37 e 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a tristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Então perceba que nesse momento Jesus queria ficar sozinho, mas ele não queria ficar tão sozinho. Ele queria ficar sozinho, ele queria passar um tempo com Deus, mas ele queria que esses 3 irmãos, irmãos em Cristo, só Tiago e João os irmãos, que Pedro, Tiago e João estivessem ali por perto. A paternidade tem me ensinado, e muitas vezes eu vivencio isso com meus filhos, que eles só querem que eu esteja perto. Eu em casa, quando eu estou em casa, via de regra, eu estou deitado. Se eu estiver vendo televisão, assistindo a pregação, eu estou deitado. Se eu estiver mexendo no celular, eu estou deitado. Se eu estiver lendo um livro, eu estou deitado. E depois eu descobri que aumenta em 30% a percepção, de conhecimento se você lê deitado. Eu não sei se é verdade, mas eu já gosto particularmente de ler deitado. E muitas vezes os meus filhos só querem que eu esteja ali. Às vezes eu estou na sala lendo a Bíblia e eu faço questão que eles me vejam lendo a Bíblia, que isso seja algo normal para eles, e eles estão lá brincando, de vez em quando brigando, eu tenho que intervir, um puxou o cabelo do outro, um fez aquilo, normal, mas eles querem eu ali. Se porventura eu levantar e for lá para o meu cantinho lá, para fazer a mesma coisa, eles reclamam: não, papai, fica aqui, fica aqui. E eu percebo que aqui com Jesus não é muito diferente, porque ele estava no momento, e nós precisamos entender que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus era um ser, a cristologia nos explica, sui generis, ele era 100% homem e 100% Deus. E nesse momento, no versículo 38, então ele lhes disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu lembro que certa vez uma parente minha estava passando por uma situação muito complicada, muito difícil, e ela estava chorando, e eu era um adolescente, e eu não sabia o que falar. E eu não falei nada, eu apenas cheguei, abracei e fiquei ali com ela. E eu acredito que aquilo tenha feito alguma diferença de forma positiva. Então Jesus, ele sai para orar, ele deixa aquela multidão e leva os seus 3 amigos mais chegados. Até porque quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos que em alguns momentos Jesus estava somente com Pedro, Tiago e João. Ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João. Então eram pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Jesus amava e ama a todos igualmente, mas por algum motivo Pedro, Tiago e João estavam mais próximos deles. E o versículo 39 continua, E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa expressão, adiantando-se um pouco, em outros evangelhos vai nos dizer que era cerca de um tiro de pedra. Então imagina que Jesus está com Pedro, Tiago e João, e mais ou menos a distância que uma pessoa teria de pegar uma pedra e jogá-la, que não é muito grande nem muito pequena, era a distância que Jesus estava. Jesus, mesmo com eles perto, ele sai, e ele nos ensina aqui aquela que eu considero a fórmula perfeita de oração.
Se algum dia, se até hoje você teve dúvida sobre como orar na sua vida, nesse momento Jesus nos ensina a fórmula perfeita de oração, porque ele diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o que eu aprendo aqui? Que primeiro, eu digo para Deus o que eu quero, qualquer coisa, aquilo que está no meu coração, eu falo para Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Se você chegasse para ele e falasse: Jesus, você quer ser crucificado? Você quer passar por uma dor excrucitante? Você quer sofrer? Ele te diria: não, eu não quero passar por isso. Mas se você perguntasse para ele: Jesus, você quer fazer a vontade do Pai? Ele te diria: eu quero. Então, qual que é a fórmula perfeita da oração? É quando eu chego para Deus e falo tudo aquilo que eu quero, qualquer coisa, mas no final eu digo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero esse emprego. Deus, eu quero essa casa. Deus, eu quero esse carro. Deus, eu quero cabelo. Deus, não importa o que você fale, mas no final você diz: mas Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita o que o Senhor quer. E aí, quando eu falo isso para Deus, isso é libertador, porque eu passo a ter para com Deus um relacionamento sincero. Porque já vi gente dizer assim: como é que eu vou orar e pedir isso para Deus? Como é que eu vou falar isso, aquilo? Não! Jesus nos ensina a fórmula perfeita: eu falo o que eu quiser, desde que, de forma clara e sincera: Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Eu já devo ter comentado aqui, mas se não comentei, comento de novo, que quando eu olhei aquela que seria minha esposa, eu falei: nossa, uau! E eu orei: Deus, eu não sei se ela vai ser bênção na minha vida ou não, mas se for para ela ser bênção na minha vida, abençoa. Se não for, tira esse desejo do meu coração, que seja feita a tua vontade. E nesse momento aqui, o Evangelho de Lucas, ele vai nos dizer que Jesus, ele transpirava gotas de sangue, e a medicina vai nos ensinar que isso é algo normal em momentos de absurdo estresse. Cada um de nós aqui, em um momento de absurdo estresse, pode transpirar gotas de sangue. Eu nunca transpirei gotas de sangue, provavelmente você não, mas Jesus, ele transpirou, né? Ele vai dizer no versículo 37, começou a entristecer-se e a angustiar-se. No 38, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Versículo 30, imagina você sentir uma tristeza tão grande, uma angústia tão grande, um sentimento assim, que você está a ponto de desfalecer. Eu lembro que quando meu pai, ele estava internado, e depois infelizmente ele veio a óbito, eu dormia com ele algumas noites durante a semana, e teve uma noite que por algum motivo ele tirou um acesso lá, alguma coisa, e jorrou sangue, assim, muito sangue no chão, e eu corri desesperado, fui lá, chamei a enfermeira, eles vieram, trataram, mas eu lembro que assim, aqui, eu senti uma angústia aqui dentro, eu senti um sentimento que eu nunca tinha sentido na vida, foi um mal-estar assim. Talvez se você tenha passado por algo parecido, você também sentido. Eu imagino que Jesus, ele está sentindo isso, e o Evangelho de Lucas também nos diz que um anjo do céu o confortava, né? Esse trecho aqui que nós lemos, ele também tem em Marcos, ele também tem em Lucas, e no Evangelho de Lucas, de Marcos, ele tem alguns detalhes diferentes, eu estou trazendo aqui, e no Evangelho de Lucas, diz que um anjo o confortava, mas a palavra no grego também pode ser traduzido como o encorajava. Então eu fico imaginando como que foi no céu para escolher qual anjo ia descer e dar um abraço em Jesus, ia ficar ali. Eu não sei se o Pai determinou, vai você, mas o fato é que Jesus, ele está num momento muito complicado. E aí no versículo 40, e a cada momento desse,
dá a ideia que foi 1 hora, porque no versículo 40 diz, voltando para os discípulos, Pedro, Tiago e João, achou-os dormindo e disse a Pedro, vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então perceba que Jesus ele está passando um momento, do ponto de vista emocional, muito complicado. Ele está orando, ele quer que os seus amigos estejam ali com ele, mas ele volta para Pedro, Tiago e João, e ele fala, caramba, vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? E ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A todo momento, você e eu podemos cometer os mais vis pecados. Que isso, pastor? É verdade. E se porventura você estiver sentado aí, você pensar, não, pecado X eu jamais cometeria, cuidado, porque esse tipo de pensamento é o primeiro passo para nós podermos cometer esse pecado. Há alguns anos, talvez alguns irmãos lembrem, mas a polícia militar do Espírito Santo entrou em greve, isso tem, não sei, uns 10 anos, eu não sei, e as lojas começaram a ser saqueadas, lojas de eletrodomésticos, e depois a polícia voltou, a greve acabou, e não poucas pessoas pegaram aquilo que roubaram, isso foi amplamente divulgado na mídia, e levaram nas lojas e devolveram, e falaram assim, olha, me desculpe, eu não sei o que deu em mim, eu nunca roubei na vida, mas eu estava passando aqui, as pessoas estavam pegando e eu peguei também, mas depois eu pensei melhor e de fato eu agi errado, e não foram poucas pessoas que fizeram isso. Jesus, ele deixa muito claro, vigiai e orai. Então eu vigio primeiro, eu presto atenção na minha vida, nas situações que eu estou vivendo, e eu oro em relação a tudo aquilo, porque Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, para falar, Senhor, eu quero viver em santidade, eu vou orar por isso. É possível que eu peque, mas eu não quero pecar. E o texto continua, e eu já caminho para o final. Versículo 42, a oração me muda. Retirando-se mais uma vez, orou, meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Perceba que Jesus, ao longo dessa perícope aqui, ele vai orar 3 vezes. Na primeira vez, a gente percebe uma angústia muito grande. O texto diz, versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E quando eu leio o versículo 39, eu percebo uma angústia muito grande. E durante 1 hora, Jesus orou dessa maneira na presença de Deus. Mas no versículo 42, diz, retirando-se mais uma vez, orou, meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. A impressão que eu tenho é que Jesus ele já não está com tanto sofrimento no coração. A impressão que eu tenho é que a angústia diminuiu. A impressão que eu tenho, e eu creio nisso, é que de fato, orar durante 1 hora, no primeiro momento, apaziguou um pouco aquilo que Jesus estava passando. Você e eu muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades e por problemas. E aí a gente tem o nosso momento de solitude, a gente vai para o nosso quarto, a gente acorda às 3:30 da manhã, e a gente ora e passa aquele tempo, e às vezes o problema é tão grande, não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que eu fico ali orando, e eu só saio dali quando eu melhoro. E a gente ora, e passa-se um tempo, e nós estamos o quê? Melhores. O problema continua o mesmo, a dificuldade é a mesma, mas eu mudei diante de Deus. E é muito curioso que no versículo 43 diz, e voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados.
Mas perceba que, diferentemente do versículo 40 a 41, no versículo 43, Jesus não os acorda. Não é curioso isso? Jesus leva 3 amigos para orar, os 3 estão lá, a gente vai orar junto, eu vou ali, vocês ficam aqui. Jesus ora, volta, os encontra dormindo, reclama com eles, e aí ele vai de novo, ora mais uma vez, e aí quando ele volta, ele os encontra dormindo de novo, diz o texto, né, e voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Por que Jesus não os acordou da segunda vez? O que os irmãos acham? Por que Jesus, em um segundo momento, ele os chama para orar, né? Eles já deram o primeiro vacilo, que dormiram pela primeira vez, mas na segunda vez, eles não são acordados. Eu entendo aqui que Jesus, ele, além de estar um pouco melhor, ele teve um olhar de misericórdia sobre eles. Ele deve ter olhado para eles e falado assim: eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm o conhecimento que eu tenho, eles não sabem que eu vou ser crucificado, que eu vou morrer, que eu vou sofrer. Para eles é uma noite qualquer. Gente, por favor, é a minha interpretação, é como eu entendo. Você tem todo o direito de discordar de mim, porque o texto não é claro, e aquilo que a Bíblia não define, eu também não vou definir, mas eu acho que é isso, que Jesus olhou para eles e falou assim: não, eles não entendem, eu estou um pouco melhor. E diz o texto, né, eles estavam com os olhos bem pesados. Versículo 44, deixou-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos orar várias vezes. Existem problemas, lutas e dificuldades que uma vez só não vai resolver. A gente precisa entender que a oração, ela não é como esfregar o gênio da lâmpada, que Deus vai resolver aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Não. A oração é a forma mais sublime de relacionamento com Deus, porque enquanto que na Bíblia Deus fala diretamente a mim, na oração eu falo diretamente a Ele. E muitas vezes nós precisamos orar, né? Hoje nós estudamos lá na União Masculina, né, sobre o orar sem cessar. É necessário que nós oremos todos os dias, que nós tenhamos na nossa agenda o momento: não, eu vou orar de manhã, e amém, Deus abençoe. Eu conheço gente que quando chega ao trabalho, às vezes chega mais cedo e consegue separar um tempo, e amém, Deus abençoe. Tem gente que vai ser no almoço, tem gente que vai ser na hora de dormir, né? Só que na hora de dormir é um pouco perigoso, né? Porque é capaz de a gente orar e cair no sono, e não conseguir orar como se deve, né? E eu lembro que certa vez um colega meu veio conversar comigo, todo com a consciência pesada: nossa, pastor, eu estava orando e eu dormi, né? Eu deixei Deus falando sozinho. E certa vez eu li num livro, não lembro qual, mas o autor, ele falou algo que eu achei muito legal. Ele disse assim: não se sinta com a consciência pesada se você estiver orando a Deus e você dormir, porque qual pai vai ficar irado com o filho que dormiu no seu colo enquanto conversavam? Porque esse é o nosso relacionamento com Deus. Então tenha, o meu desejo nessa noite, né, a gente aprende uma homilética que toda pregação tem que ter um objetivo, né? Eu não posso chegar aqui e só jogar um monte de informação bíblica. O meu objetivo, o meu desejo nessa noite é que cada um de nós pratique a solitude, que nós tenhamos um momento na nossa vida diária para passarmos com Deus, um momento intencional, próprio para isso. E caminhando para encerrar, versículo 46, a oração feita em solitude nos prepara para a vida, versículos 45 e 46. Então voltou para os discípulos, depois do terceiro momento de oração, e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo.
Perceba que o Jesus dos versículos 45 e 46, ele é completamente diferente do versículo 37 e 38, que diz: começou a entristecer-se e angustiar-se, então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer, ficai aqui e vigiai comigo. A solitude, ela nos prepara para a vida, para aquilo que nós precisamos enfrentar. Eu lembro que certa vez, lendo um livro sobre pequenos grupos, e no capítulo de oração, o autor ele faz uma citação que em um primeiro momento eu não entendi. O autor ele cita Lutero, né, uma conversa que Lutero teria tido com o seu barbeiro, e Lutero teria dito o seguinte, abre aspas: normalmente eu oro 2 horas por dia, mas quando eu tenho muitas coisas para fazer, quando meu dia é muito atarefado, eu oro por 3 horas, fecha as aspas. Aí eu olhei aquilo, né, eu era um pouquinho mais novo, eu falei, não faz sentido. Uma pessoa que ora 2 horas por dia, no dia que está atarefada, vai orar 1, vai orar meia, ou então não vai nem orar, porque ela está muito atarefada, né? Mas o que Lutero quis dizer com isso é o seguinte, é que tudo que ele fazia, e ele foi um homem usado por Deus para nos abençoar, né, abençoar a humanidade, é que ele entendia que tudo que ele ia fazer deveria ser debaixo de oração. Por isso que normalmente ele orava 2 horas por dia, mas quando ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 3. A solitude, ela nos prepara para a vida. Nós devemos praticar a solitude em nossas vidas, porque será o nosso relacionamento com Deus que nos dará força, capacidade, sabedoria para enfrentarmos os desafios, as lutas e as adversidades. E principalmente, talvez a cereja do bolo, é através da solitude que eu tenho intimidade com Deus. E intimidade com Deus é desfrutar um pouco daquilo que será o céu. Que por amor a Cristo, passemos um tempo de qualidade com Ele, todos os dias, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, que essa Sua palavra gere mudança em minha vida e de todos aqueles que nos ouvem. Abençoa nossas vidas, ó Deus, ajuda-nos a desenvolver a disciplina espiritual da solitude e que possamos viver para a honra e glória do Teu santo e bendito nome em tudo. Capacita-nos, ajuda-nos, né, sabedoria, força, que tudo que fizermos seja por amor a Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.